Pois bem, a partir daquela organização em forma de esquema em que eu consegui desenhar o meu processo de pesquisa, eu vou utilizar um outro recurso agora para definir melhor as etapas ou o que eu preciso fazer, né? Isso não é obrigatório que se faça, mas eu vou utilizar para efeito didático aqui. Então eu vou organizar aqui uma nova aba e vou escolher aqui um tipo de gráfico, né? Que se chama espinha de peixe, na verdade para organizar um processo. Então eu coloco como meu alvo aqui a resolução do problema e aqui eu tenho elementos envolvidos na execução do projeto. Então eu tenho pessoas, processos, equipamentos, materiais, o ambiente que eu posso chamar de locus e o tipo de gestão que eu vou fazer da pesquisa. Tá bom? Então vou fazer algumas modificações aqui. Ao invés de materiais eu vou chamar de instrumentos, porque eu vou coletar dado com questionários e roteiro de entrevista, mas na verdade eu poderia ter materiais, por exemplo, se eu fosse fazer uma intervenção a partir de uma metodologia em que eu definisse uma sequência didática com utilização de materiais, por exemplo, em sala de aula. Então isso aqui a gente pode ir adaptando na medida do possível. E aqui eu vou chamar de locus, então, equipamentos, se eu for precisar utilizar equipamentos. Mas vamos começar aqui então com a pessoas, né? Então, pessoas são os participantes. São estudantes evadidos que ingressaram em 2016. Então, isso aqui já me indica que eu tenho que procurar uma instituição que tenha curso de pedagogia que já formou pelo menos uma turma, né? Então, estudantes evadidos. Além disso, se eu vou buscar PPC, se eu vou buscar dados acadêmicos, eu preciso de autorização do diretor, de alguém que represente a direção das instituições e também alguém que me viabilize esse acesso. Então eu vou colocar aqui coordenadores de curso, diretores das instituições X. Então, se eu consigo fazer as análises sozinho, eu não preciso de alguém para me ajudar. Se não, eu tenho que incluir aqui alguém que me auxiliar. Então, eu vou colocar aqui um especialista em análise estatística. Apesar de não ser necessário aqui, mas só para efeito didático, tá bom? Muito bem. Locus. Então, Universidade A. Então, vamos supor que eu vou fazer em 2 universidades. Então, eu já defino quais são as universidades aqui. Instrumentos. Então, questionário de dados socioeconômicos, porque são variáveis que podem ter interveniência no processo, então eu tenho que fazer uma análise socioeconômica, então questionário socioeconômico é importante. Além dele, o questionário motivação
para estudar. Esse é um instrumento padrão que já existe, então eu vou aplicá-lo para tentar identificar quais são os motivos que levaram as pessoas para o curso, né? Além disso, eu preciso de um questionário específico. Eu vou chamar de motivação para abandono, para evasão, que vai coletar os dados sobre evasão e roteiro de entrevista. Roteiro de entrevista semi-estruturada. Pois bem, equipamentos. Eu vou precisar de um computador, acesso à internet, recurso para submissão, questionário online. Preciso de mais. Eu não disse que eu vou fazer entrevistas por telefone? Muito bem, eu acho que é o suficiente. Pois bem, agora vamos pensar no processo. Eu preciso submeter o projeto ao comitê de ética. Eu preciso acessar os diretores eu preciso motivos já identificados, eu tenho que buscar na literatura esses motivos já identificados. Eu preciso elaborar questionário e roteiro de entrevista. Preciso aplicar questionários. Depois eu preciso realizar entrevistas. Analisar os dados e organizar o relato da pesquisa. Poderia detalhar isso mais, mas aqui está bom. Como é que vai ser a gestão desse processo? Na verdade, então, quem vai fazer a gestão desse processo? Pesquisador A. Orientador vai ser o coordenador.
pesquisador B vai se direcionar para os PPCs e registro acadêmico. O pesquisador C vai se concentrar na coleta de campo, equipe a equipe vai fazer toda a análise dos dados. Eu vou inserir mais um aqui porque estava ali em cima, o estatístico fazer aqui só um exemplo. O estatístico vai fazer a análise quantitativa do registro acadêmico e dos questionários. Então, com isso, eu fechei um fluxo de trabalho que me aponta todos os elementos necessários para que eu consiga atingir a resolução ou a abordagem que eu preciso ter ao meu problema. Ok? Fechando aqui, esse instrumento é legal por isso. Eu tenho uma visão gráfica melhor do projeto. Então, se eu preciso saber quem são as pessoas, ele tem a descrição aqui. Se eu preciso saber quem são as pessoas que estão envolvidas na gestão, estão aqui. Em que locais vão ser realizadas a pesquisa, quais são os instrumentos utilizados, quais são os equipamentos necessários, quais são os principais processos a serem realizados. Legal a dica? Pessoal, uma última dica para quem for utilizar o Xmind. Ele só salva no formato dele mesmo, mas você pode gerar uma imagem para utilizar em apresentações, para utilizar em documentos ou no seu próprio arquivo de projeto de pesquisa. Para isso, basta que você vá em arquivos e peça exportar. No exportar, ele tem vários tipos de formas de exportação, mas todas elas são da versão paga. Você deve exportar aqui utilizando imagem. Então, ó, imagem, escolhe imagem, avançar, e aí ele vai colocar o mapa que vai ser exportado. O tipo de arquivo, você pode escolher o tipo de arquivo, normalmente o PNG é o mais utilizado. E aí você pode dar um nome para ele, para esse arquivo que vai ser exportado. Tá? Dá para escolher o local, né? E é importante colocar isso num lugar que você encontre facilmente depois. Vou dar um nome pro arquivo e vou pedir a exportação. Pronto, ele gerou um arquivo, então eu não preciso mais do Xmind para ver o meu projeto, o meu desenho de projeto. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Ó, fecho o Xmind, eu posso fechar o Xmind e ainda assim eu tenho na forma de uma figura, de uma imagem de computador, e é isso que eu quero que vocês enviem para mim, ou então uma foto de um desenho de projeto que vocês façam em papel, tirem uma foto com o celular e enviem, ok? Então, até a próxima aula, espero que tenham aproveitado as dicas. Durante a webconferência ou por meio dos fóruns, eu tiro dúvidas em relação ao que é preciso realizar. O que eu espero de vocês nesses próximos 15 dias é que vocês organizem esse desenho, gerem uma imagem e enviem pelo espaço próprio, apropriado, que está no Siga. Eu já deixei isso no Siga para vocês.